Olá, benditos! O capítulo de hoje nos traz uma boa notícia. Os problemas do povo de Deus terminariam através do nascimento de uma criança maravilhosa, um menino que seria chamado de muitos nomes significativos. Vamos então para o 9º capítulo da nossa série. Neste capítulo, Isaías deu continuidade ao tema da luz e das trevas, anunciando que essa escuridão não continuaria. O Redentor viria e traria ao mundo o amanhecer de um novo dia. Sabemos que essa profecia se refere a Cristo, pela forma como ela é citada por Mateus. A invasão iminente da Assíria seria terrível, principalmente para as regiões do norte de Israel, nas terras de Zebulon e Naftali. Essa região, ao redor do Mar da Galileia, chamada de Galileia dos Gentios, seria a mais devastada. Por isso, a promessa de Deus era que justamente essa região ainda seria muito abençoada. Ela seria a primeira a ver a luz do Messias. Jesus cresceu e exerceu a maior parte do seu ministério na parte norte de Israel, ao redor do Mar da Galileia. Por isso, Deus certamente dispensou uma bênção especial para esta região que sofria tanto preconceito por parte dos judeus. Os galileus eram um povo simples, com práticas religiosas também mais simples. Eles não estudavam a lei com a mesma profundidade que os outros judeus a estudavam, daí o preconceito. O profeta Isaías vai além da primeira vinda de Cristo a esta terra para a sua segunda vinda e o estabelecimento do seu reino de justiça, quando o povo se alegrará como ceifeiros depois da colheita, como soldados depois de uma grande vitória ou como prisioneiros sendo libertos do seu jugo de escravidão. No versículo 6, vemos a profecia do nascimento do Messias, que declara tanto a sua humanidade, através da expressão "um menino nos nasceu", quanto da sua divindade, através da expressão "um filho se nos deu". Um mistério incrível, pois não há nada mais fraco, indefeso e dependente do que uma criança, sendo que esse menino seria mais do que um simples homem. Era também o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da divindade que foi dado graciosamente pelo Pai como um presente para a humanidade. O profeta avança então para o tempo do reino do Messias, com justiça e retidão no trono de Davi. Deus prometeu a Davi que sua dinastia e seu trono seriam estabelecidos para sempre. E isso cumpriu-se literalmente em Jesus Cristo. Esse reino é conhecido como milênio, quando Jesus Cristo governará a terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías menciona os nomes pelos quais esse menino que haveria de nascer seria conhecido. A ideia não é que esses serão os nomes literais do Messias, mas sim aspectos do seu caráter, descrevendo quem ele seria e o que ele iria fazer. Seu nome é maravilhoso. A glória de quem ele é e o que ele fez por nós nos enche de admiração e encanto. Além disso, esta é uma referência à divindade de Jesus. Ele também é chamado de conselheiro. Jesus é o único apto a guiar as nossas vidas e deve ser o nosso recurso imediato como conselheiro. Foi por um mau conselheiro que este mundo foi arruinado. Então, era justo que o mundo tivesse um bom conselheiro para restaurá-lo. O Messias é o Deus forte, ou seja, ele tem todo o poder para executar os seus planos sábios. Esta é uma declaração direta da divindade do Messias. Ele também é o Pai da eternidade. A ideia nessas palavras hebraicas é que Jesus é a fonte de toda a eternidade. Tudo que é eterno provém dele. E o Messias também é o príncipe da paz. Ele é aquele que promove a paz, especialmente entre Deus e o homem. Jesus pode ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, Príncipe da paz, para todos nós agora. Esses nomes são reais e poderosos para aqueles que recebem Jesus e se submetem a Ele. A seção do livro de Isaías, que vai do capítulo 9, versículo 8, até o capítulo 10, versículo 4, é chamada por alguns de discurso da mão estendida, por causa da repetição da frase "nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida". Nessa seção está descrito o que aconteceria com o Reino do Norte quando fosse invadido pelos assírios. Apesar de o ministério de Isaías ser dirigido especialmente ao povo de Judá, no sul, o profeta usou Israel como ilustração para advertir o Reino do Sul de que Deus leva o pecado a sério. A tribo de Efraim era a tribo maior e mais influente no Reino do Norte de Israel. Por isso, frequentemente, o Senhor se refere ao Reino do Norte de Israel pelo nome de Efraim. Samaria era a capital do Reino do Norte, portanto, não há dúvidas a quem essa profecia é dirigida. Deus os julgou por causa do seu orgulho, ao pensarem que as dificuldades que estavam enfrentando eram temporárias e que a nação poderia se reconstruir e ficar melhor do que antes. Em vez de se humilhar diante da face de Deus, eles ainda nutriam um otimismo despreocupado com relação ao futuro. Por isso, Deus enviaria ondas sucessivas de inimigos contra Israel. Primeiro viriam os sírios, porque após a morte de Rezim, rei da Síria, os sírios acabaram subjugados e aliados com a Assíria, e juntos fariam guerra contra Israel. Outro inimigo seriam os filisteus, ou seja, a destruição de Israel seria completa e sua orgulhosa promessa de reconstruir não seria cumprida. E então, pela primeira vez, aparece o refrão: nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. O julgamento contra o orgulho de Israel não foi suficiente e Deus ainda não estava pronto para parar. Deus julgou o povo do Reino do Norte de Israel também por causa da sua dureza do coração ao se recusarem a arrepender-se dos seus pecados. Deus disciplina o seu povo para que ele se volte para ele. Se isso não acontece, então a disciplina se transforma em julgamento. Aqueles que lideravam em Israel seriam cortados, o que geralmente significava ser morto. E mais uma vez o refrão é repetido: nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. O julgamento contra a impenitência de Israel não foi suficiente e Deus iria continuar. A própria perversidade de Efraim o estava destruindo, como um incêndio devastador, imparável, rápido, descontrolado e que devora tudo que toca. O combustível para o fogo do juízo de Deus eram os próprios pecadores. Em sua ganância, eles estavam até devorando e atacando uns aos outros. E então, pela terceira vez, o refrão é repetido: nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. O julgamento contra a maldade de Israel ainda não era suficiente e Deus iria continuar. Mas o povo de Deus não seria o único a ser disciplinado. A Assíria, que era instrumento de Deus para disciplinar o povo, também seria julgada. Mas esse é um assunto que nós vamos abordar amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!